Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Deus seja louvado hoje para todos sempre, pela vida de todos e pela vida desta igreja. Deus vos abençoe. Tomem os vossos assentos, por favor. Externar a gratidão e a alegria de poder, mais uma vez, retornar a esta igreja e aqui cultuar a Deus com esse povo tão abençoado. Que o Senhor Deus continue com as mãos estendidas sobre o pastor da igreja, o pastor Silas, que é nosso amigo, e a todos os obreiros e irmãos que servem a Deus aqui de uma maneira muito especial. Pastor Odilto, companheiro e amigo. Pastor Vicente, o homem que desfora as notas para a oferta, não sabia dessa não. Deus abençoe. Precisamos encontrar mais vezes. Deus abençoe sua mulher e esposa que ali está. Deus abençoe a todos. E a quem vai no piscinão também, né? Cada mergulho um flash. Oh, Deus. Meus amados, antes de nós lermos um texto, eu tenho ali alguns materiais. Meu cunhado não veio hoje, que ele fez uma cirurgia, mas tem um rapaz ali me auxiliando. E quem ainda não adquiriu o DVD que eu disse aqui da última vez, que é A Visão do Vale dos Ossos Secos, está uma mensagem extraordinária ministrada nos Gideões, que nós pregamos lá este ano. Eu trouxe ali bastante dela para quem ainda não tem e quiser ou queira adquirir, tá? E o livro do Monte para a Caverna, baseado naquela mensagem de 2006, tá? Ali tem outros temas de DVDs também, mas esse é o mais recente, no valor de R$10 cada DVD e 15 o livro. Vamos ler um texto no livro do patriarca Jó. O capítulo é o de número 14. Livro do patriarca Jó, capítulo 14. E o versículo também é o de número 14. Depois a gente lê Carta aos Hebreus 9, 27. Quem achou, diga aleluia. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Vou ler mais uma vez. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Então vamos ler a resposta. Hebreus capítulo 9, verso 27. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A pergunta é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Resposta: e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém. Meus amados, Deus seja louvado por mais uma vez nos dar o privilégio, a honra e a grande alegria de poder fazer uso da exposição de sua poderosa palavra. Esta palavra que é digna de toda aceitação, porque ela é infalível. Nós lemos aqui dois versículos, ou duas partes de dois versículos. A primeira está registrada no livro
do patriarca Jó. Quando Jó, um homem bem-sucedido, todos conhecem a história, a vida do patriarca Jó, um homem bem-sucedido, em sua época, um homem que era possuía muitas riquezas, um homem que desfrutava de uma prosperidade enorme, que desfrutava de um prestígio muito grande, não só na terra, como também diante de Deus. Haja visto que este homem chamado Jó, o próprio Deus deu testemunho dele diante de Satanás, quando os filhos de Deus se apresentavam a Deus e o diabo entre eles, dizendo que tinha vindo de passear a terra e rodear por ela. E Deus então perguntou se ele passou em Ur dos Caldeus e viu Jó, homem justo, reto, que se desviava do mal. O patriarca, o homem chamado Jó, ele era abençoado em todas as áreas de sua vida. Se você ler a história dele, você vai perceber que Jó tinha uma família abençoada, tinha um matrimônio abençoado, tinha uma vida financeira abençoadíssima e uma vida espiritual também abençoada. E o texto, toda a história do livro de Jó, fala-nos das bênçãos de Deus sobre a vida deste homem. Mas um dia Deus resolveu provar o homem chamado Jó. E de tudo o que ele possuía, e de tudo o que ele tinha, a Bíblia diz que lhe restou um caco de telha e um corpo cheio de chagas, de lepra. E ele, com o caco de telha, coçava a sua pele. Um homem que havia desfrutado de tantas bênçãos, de tanta riqueza, de tanta bênção de Deus, agora está como que alguém no meio de um lixo. E lhe resta um caco de telha. E nesse caco de telha, ele satisfaz uma coceira que dá no seu corpo, porque foi o que lhe restou. A esposa, vendo aquilo, diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E eu não devo condená-la por causa disso, porque foi ela que havia perdido todos os filhos. Quantos esquifes ela não viu passar? Do que ela desfrutava e ela perdeu. E Jó olhou para ela e disse assim: como falas uma louca, assim falas tu. A prova era de Jó, não era dela. Ela não podia entender, era ele. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. No eu vim do ventre da minha mãe, nu para lá eu retornarei. Então Jó, naquela situação difícil, naquela circunstância tão terrível de sua vida, ele tem uma pergunta a fazer a Deus. Ele tem um possível desejo no seu coração, que era de morrer. Pois ele disse: oxalá que eu me escondesse na sepultura. E quando ele diz: oxalá que eu me escondesse na sepultura, se entende que ninguém pode se esconder em uma sepultura, se este não estiver morto. Então, escondido em suas palavras, ele revela a vontade de se esconder na sepultura, não para sempre, mas até que se passasse dele a tal prova e a tal situação. Mas ele não quer pedir isso a Deus sem antes obter uma resposta. Ele não quer se esconder na sepultura sem antes saber se ele pode voltar de lá. E ele diz: Deus, morrendo o homem, porventura ele tornará a viver? Porque se ele puder voltar a viver, eu estou nessa. Eu vou me esconder, vou morrer, e depois eu volto, quando tiver passado de mim toda essa situação.
Porém, Deus tem suas maneiras de responder. Deus pode responder não, sim ou espera. Ou também pode ficar quieto. Deus não falou que não, nem falou que sim, e calou-se a esta resposta de Jó. Séculos depois à frente, bem lá à frente, o escritor da carta aos Hebreus parece que está escrevendo a carta para Jó. E diz: morrendo o homem, não vai viver novamente, porque aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. E vindo depois disto o juízo. Percebamos então que quando o patriarca, ou quando o homem chamado Jó, pede e pergunta a Deus se o homem volta a viver se morrer, mesmo na situação difícil que ele está, mesmo na prova árdua que ele está passando, mesmo nessas circunstâncias aqui, Jó sabe de uma coisa que todos nós sabemos. Qual, pastor Elcio? Que a vida é boa. A vida é boa. O Jó tem certeza, com lepra, sem lepra, com dinheiro, sem dinheiro, com riqueza, sem riqueza, a vida é boa. A vida é boa. Ninguém quer morrer. A vida é boa. A vida é tão boa. A vida é tão boa que a medicina busca incessantemente a descoberta para prolongar a vida do homem. A medicina busca incessantemente o elixir da juventude, para ver se o homem pode viver mais um pouco, mais um pouco. Por quê? Porque a vida é boa. E por que que a vida é boa? Porque a vida é um dom gratuito de Deus. Aleluia! Aleluia! E se tem um ser que não quer que você morra, o nome dele é Jesus de Nazaré. A vida é boa. Se você chegar para um mendigo, debaixo de um viaduto, não tem esperança, não tem nada. Pergunta se ele quer morrer. Não, quero não. Ninguém quer morrer. O maltrapilho não quer. O delinquente não quer. O pobre não quer. O rico não quer. Ninguém quer morrer, porque a vida é boa. Oh, foi por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor e adorar a Ele? A vida é boa. Mas o escritor da carta aos Hebreus escreve dizendo: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por mais que a vida seja boa, por mais que a vida seja bela, por mais que a vida seja gostosa de viver, um dia ela terá fim. E por que, pastor Elcio, que ninguém quer morrer? Primeiro, porque a vida é boa e bela e gostosa. Segundo, porque esta vida, nesta matéria, neste corpo, ela é única. Não existe outra vida neste corpo, porque esta vida, ela é única. Quem viveu esta, viveu. Quem não viveu, não vai ver mais. Que dia é hoje? 11 de 2000 e nunca mais existirá.
Vai existir de 2011, de 2012, de 2013, de 2014, de 2011? Só tem esse, 11 de julho. Porque isto é único, é singular. O salmista já dizia: ensina-nos, ó Senhor, a contarmos os nossos dias, porque são únicos. Não viveremos ele duas vezes. Não viveremos este dia de hoje duas vezes. É só hoje. Então aproveite-o. Alegremos-nos e regozijemos-nos, pois este é o dia que nos fez o Senhor. E alegremos-nos nele. Não deixa passar este dia sem adorar a Deus. Não deixa passar este dia sem louvar, glorificar, se santificar e servir a esse Deus Todo-Poderoso, porque é único. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas essa vida terá fim. Não era propósito de Deus que a vida tivesse fim. Deus não criou o homem para viver uma idade e morrer. Que é isso, pastor? Não fez. Por que não fez? Deus fez o homem não ser eterno, mas imortal. O homem só morre por causa do... O homem não é um ser eterno. Eterno só tem um: Deus. Os outros não são eternos, são imortais. Por que que o homem é imortal e não é eterno? Porque o eterno é o hoje sem ontem. O imortal tem dia de fabricação. Foi feito no dia tal, na hora tal, por fulano de tal. E Deus é eterno, porque ninguém o criou. E ele diz pela boca do profeta: antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Oh, aleluia. O diabo, quem criou foi Deus. Os arcanjos, quem criou foi Deus. Os serafins, quem criou foi Deus. O arcanjo, quem criou foi Deus. Os serafins, quem criou foi Deus. Os querubins, quem criou foi Deus. Mas Deus, ninguém o criou. Então todos são imortais. Nós éramos imortais. Agora não somos. Mas pelo sangue de Jesus voltaremos a ser novamente, porque viveremos para todo sempre. Escute aí. Escute aí. Mas o escritor da carta aos Hebreus vem no versículo 14 de Jó e confronta e diz: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Devemos dividir. Esse vindo depois disso o juízo não se aplica mais a mim. Porque pelo sangue de Jesus fui justificado para com Deus. E o sangue de Jesus me purificou e te purificou de todo o... Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que se vindo depois disto o juízo, porque finda-se a vida do homem com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A morte devemos entender, número 1, que ela é um salário. Repete comigo, a morte é um salário. Não defasa. Não defasa nunca. Foi instituído no Éden e até hoje vale a mesma coisa. Pecou? Morreu. Toda alma que pecar, esta morrerá. Não há como defasar o salário da morte. Todos os salários do mundo se defasam. Troca-se de moeda.
Cria-se outra moeda. E o salário? Continua a mesma coisa. Pecado. O pecado é a morte. O pecado é a morte. O pecado é a morte. Graças a Deus que o antídoto de Deus também não defasa. Em primeiro lugar, a morte é um salário. Em segundo lugar, a morte é um inimigo. Segundo a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido. E a morte trabalha com seu parceiro chamado inferno. São um trio parada dura. É o trio parada dura. Inferno, morte e pecado. O aguilhão da morte é o pecado, que precisa de alguma coisa para lhe fortalecer. E a força do pecado é a lei. Não havendo lei, não há pecado. Então a morte trabalha com inferno, morte e pecado baseado na lei. Aí o escritor diz: aos homens está ordenado a morrerem somente uma vez. Não é evangélico, não tem Jesus no coração, segue-se ao juízo. Quem já fugiu do juízo de Deus? Quem está livre da condenação? Pregador, eu não sou evangélico, não sou crente, estou falando para você. Você está me dizendo que se eu morrer sem Jesus, eu sigo ao juízo? Esse Jesus seu é muito ruim? De maneira nenhuma, ele é bom demais. Esse Deus que você serve é um Deus xerifão? De maneira nenhuma. É um Deus que condena? De maneira nenhuma. Por que eu sigo ao juízo se morrer sem Deus? Vou lhe dar algumas razões. Razão número 1, você segue ao juízo se morrer sem Deus. Primeira prova, por que você segue? Por causa de você mesmo. Não entendi. Provérbios diz assim: a alma do homem é a lâmpada de Deus que esquadrinha o mais profundo do ventre. Como é o nome disso? Senso de julgamento. Dá-me um exemplo. Vou lhe dar agora. Quem está estarrecido, quem está com sede de justiça por este caso que está dando na televisão do desaparecimento e morte da menina? Levante a mão. Ah, vocês querem, é? Quem ficou satisfeito com a condenação do casal Nardoni? Levante a mão. Por que você ficou satisfeito? Porque foi feito o quê? Não ouvi. Ah, porque você não gosta de coisa errada, certo ou errado? Sabe como é o nome disso? Alma do homem, lâmpada de Deus. Que não pode ver algo errado. Que diz, tem que pagar. Tem que pagar. Ele fez o quê? Ele estuprou. Tem que pagar. E se pegar o microfone e botar uma fila de gente e dizer qual a sentença que você dá, tu vai ouvir cada sentença. Amarra ele pelos pés num cavalo e deixa o cavalo correr, arrastando no meio da cidade. Que é isso? Ainda é pau. Não, nesse país tinha que ter pena de morte. Prisão perpétua. Sabe o que é isso? Alma do homem, lâmpada de Deus. Alma do homem, lâmpada de Deus. Alma do homem, lâmpada de Deus. Quantos anos deu para ele? Deram só 15. É pouco. Alma do homem, lâmpada de Deus. Alma do homem. Eles comem o que quando olha, hoje fulano comeu, não sei o que, 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 não sei o que. Nem eu como isso todo dia, quem paga sou eu. Tinha que comer isso, mais isso, mais isso. Alma do homem, lâmpada de Deus. Só para nós aqui. Se a gente que é falho, pecador, feito iniquidade, cheio de erros, de defeitos, queremos justiça, que alguém pague pelo que cometeu, imagine Deus, que é santo, e que está sentado sobre um alto e sublime trono, que mandou seu filho aqui na terra morrer,
para perdoar pecado, e mesmo assim ninguém a quer. E muita gente não acredita e não aceita. Imagine Deus, que o pecado não alcança o seu trono, olhando para esta terra imunda, cheia de pecado, de ignomínia. Imagine Deus, se você não gosta, imagine Deus como então Ele está no trono. Não tem para onde fugir depois da morte. A fuga do juízo é agora em vida. E qual é o nome da fuga, pastor? Jesus de Nazaré. Não tem outro. Quem pode aplaudir a Ele? Jesus. Jesus. Vou lhe dar a segunda razão por qual o homem vai a juízo. Razão número 1, o próprio homem. Razão número 2, por causa do Espírito Santo. É isso, pastor Elton. Jesus disse: eu vos deixarei órfão de maneira nenhuma. Vos mandarei um outro consolador. E quando ele vier, ele convencerá o homem, número 1, do pecado. Número 2, da justiça. Número 3, do juízo. Número 1. Número 2. Número 3. Por que o homem vai a juízo se morrer sem Deus? Por causa do Espírito Santo. Ação número 1, ele estar aqui para te convencer do pecado. Enquanto eu prego, enquanto os outros pregam ou cantam, o Espírito Santo está no seu coração dizendo: você é um pecador. 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 Aí você, tá bom. Eu sou um pecador. Aí vai te convencer da justiça. Jesus é o justificador. 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 Tá bom. Ele é o justificador. E agora? Agora ele vai te convencer do juízo. Jesus é o perdoador. 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 Você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque você foi perdoado. E o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Quem pode adorar o Rei da Glória? Número 1, por causa de você. Número 2, por causa do Espírito Santo de Deus. Por que o homem vai a juízo? Número 3, por causa da pregação da... Repete comigo, por causa da pregação da... Ninguém pode ser condenado sem antes não se esclarecer a verdade. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não terá como homem fugir. Depois da morte, não tem jeito. Já era. O negócio é agora. O rico lá do Hades gritava para o mendigo Lázaro: vai lá, vê se mande alguém lá para dar testemunho para não vir para cá. O mendigo disse: não tem jeito. Se você quiser passar daí para cá, não dá. Eu daqui para lá também não dá. Tem Moisés e os profetas. Ouçam. Por causa da... O mendigo estava dizendo: não adianta. Morto não ressuscita para mostrar que do outro lado é ruim ou é bom. Que coisa linda. Oh, aleluia. Não adianta eu ressuscitar ou você ressuscitar. Eles não poderão ouvir. Outra coisa, tem Moisés e os profetas, ouçam. Tem a palavra a ser pregada, tem que dar ouvido à palavra. Quer fugir? Ouça a palavra. Quer ser perdoado? Ouça a palavra. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Adore a Ele e sirva a Ele nesta noite. Agora deixa eu explicar mais uma coisa. Segura aí o relógio que eu vou parar. Por que o homem segue a juízo? Por causa dessas três coisas. Mas pastor, me explica uma coisa.
O homem segue a juízo depois da morte. E a morte é um inimigo a ser vencido, o último. E por que ela só será vencida sendo a último inimigo? Porque ela é o fim da vida do homem. Foi instituída por causa da desobediência. Ela fica aí. Só que a sua derrota já foi decretada. Vou explicar. A morte em si, ela é fria. A morte em si, ela é gelada. A morte em si, ela não respeita ninguém. A morte em si, ela entra aonde ninguém imagina e ceifa. Porque o objetivo dela é ceifar. Através do diabo que veio para matar, roubar e destruir. A morte não respeita tamanho. A morte não respeita posição social. A morte não respeita pessoas influentes. A morte não respeita cor e raça. A morte não respeita nada. Se eu puxar alguns exemplos na história da humanidade, vocês vão ver que a morte não respeita nada. Lembro de 1985, 84, 85, quando estávamos saindo da ditadura para a bendita democracia. Quando foi entrevistado o senhor discutível presidente Tancredo Neves, que ganhou, ele disse: se eu obtiver tantos votos no PDS, eu não preciso de Deus para governar o Brasil. Teve mais, mas não governou. Ela não respeita. A morte não respeita engenharia avançada, tecnologia. Quem não lembra do Titanic? Quando perguntaram esse navio é seguro, esse aqui nem Deus afunda. E eu gosto de fazer um paralelo, que enquanto os engenheiros navais faziam o casco do navio, Deus apontava um iceberg. Oh, aleluia. Enquanto ele reforçava o casco, Deus afinava a ponta. Mais arrebite, mais fina a ponta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bota mais reforço, endureça mais o iceberg. Morreram muita gente, porque a morte não respeita essas coisas. A morte não respeita pessoas de índole boa, que são excelentes, que são um exemplo. Quem não se lembra do grande ídolo da nação brasileira, chamado Ayrton Senna, o da Silva? Só depois que faleceu, que fomos descobrir as obras sociais que ele fazia. A morte não respeita essas coisas. A arte do pneu entrou no lugar onde não deveria, não tinha como entrar. Entre o visor e o capacete. Comoção, porque a morte não respeita essas coisas. Quem não se lembra da sabiá chamada Elis Regina, e quando entrou no seu edifício, o porteiro disse: aí, olha, nem para Deus eu estou. Mas a morte entra sem pedir licença. A morte não respeita essas coisas. Quem não se lembra dos Mamonas Assassinas? Qualquer piloto sabe o beabá do aeroporto de Guarulhos. Não tem teto, não voe e não faça curva para a direita, porque vai dar de cara com a Serra da Cantareira. Se aquele conjunto continuasse, coitado das nossas crianças. Encerrou-se uma carreira de 7 meses, porque a morte não respeita essas coisas. A morte não respeita mito. Quem não lembra de John Lennon, que quando foi entrevistado disse assim: mais um pouquinho seremos mais famosos que o próprio Jesus Cristo. Coitado. Jesus sem televisão, sem rádio, sem internet, sem satélite, sem imprensa escrita, sem telefone, sem nada disso, está escrito lá: e a sua fama percorria Jerusalém, Judéia e Samaria.
A morte não respeita essas coisas. A morte só respeita um homem. A morte não respeita a minha credencial, minha gravata, meu terno, seu terno, sua gravata, sua credencial, sua conta bancária. A morte não respeita seu automóvel, a morte não respeita a sua casa, a morte não respeita nada disso. A morte só bate em retirada, treme as pernas, fica murcha, vai para debaixo do tapete, só por causa de um nome. O nome é Jesus de Nazaré. Tá bom? Oh! Aleluia! Por que a morte já foi decretada a sua derrota? Porque Deus colocou os pilares da falência da morte. Pilar número 1 da falência da morte. Ela ficou cabreira quando aconteceu isso. Uma virgem conceberá. Ela disse, como? Como é que é essa história? Uma virgem conceberá. Não pode. Pode. Uma virgem dará luz a um filho. Não pode. Pode. Está com medo de quê, morte? Porque se uma virgem conceber e dar à luz a um filho sem a ciência avançada, eu tenho que ficar de olhos abertos. Por quê? Porque todos que são concebidos em iniquidade. E se uma virgem concebe sem gameta masculino, eu tenho que ficar esperta, porque alguma coisa é diferente. O primeiro pilar da falência da morte, o nascimento virginal de Cristo. Nasceu puro. Obra em graça do Espírito Santo de Deus. Por isso Maria confronta com o anjo Gabriel, diz assim, salve agraciada, bendita é tu entre as mulheres, você vai gerar e vai dar luz a um filho. Assim, opa, pode não. Fosse a gente, né? Ih, vou ganhar uma vitória. Quem falou? Gabriel. O Gabriel desceu e o negócio decretou. Maria disse assim, não. As coisas de Deus têm princípios. Como é que eu vou gerar se eu não conheço o varão? Explica essa conversa aí, ô anjo. Fala para mim, rapaz. Explica. Calma. A virtude do Espírito Santo descerá sobre ti. E o que vai nascer de ti, não se preocupe, não terá gameta masculino. É o Filho do Altíssimo. E quando ele nascer, não ponha outro nome que já foi decretado. Por-lhe-ás o nome de Jesus. E Deus lhe dará o trono. Vou dizer agora quem é o pai dele. O Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa do Senhor para sempre. Quem pode aplaudir e adorar a ele? O segundo pilar da falência da morte. A ressurreição de Jesus. Ninguém conseguiu fazer o que ele fez, somente ele. Segundo pilar. Quando ele ressuscitou, por isso a Bíblia diz assim, ele já ressuscitou. Parece pouco, né? Ele já ressuscitou. Não. Ele já ressuscitou. Ou seja, já destruiu. Já aniquilou. Já acabou. Vitória garantida. Com a ressurreição de Jesus, o segundo pilar foi estabelecido. Já abriu concordado a morte. Vai falir. Não tem jeito. O terceiro pilar da falência da morte está em mim e está em você. Não entendi, pastor. O terceiro pilar da morte está em mim e em você. Como? Ao soar
anjo, ao som da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, pois quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, 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 tragada. Foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem pode, só quem pode. Só quem pode aplaudir. Mais forte. Mais forte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O terceiro pilar, o arrebatamento da igreja. Oh, guarda viva esta esperança dentro de ti. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Quando ela teve esses pilares, os dois primeiros, o terceiro está guardado, ela já está com concordata aberta. Ela vai falir. Diga comigo, a morte vai falir. Agora repete comigo, a morte vai morrer. Que é isso, pastor Elcio? João disse, eu vi um grande lago de fogo, onde foram jogados o diabo, mas quem mais foi jogado lá? Todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. O demônio, os homens que negaram a Deus e a morte. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Oh, ela vai morrer. Ela vai morrer. Já está decretada a sua falência. E não tem como recuperar. A morte não tem como. Procurar pegar empréstimo, ir no banco para poder não falir. Vai falir. Vai falir. Vai falir. Vai falir. E neste dia, quando a igreja for arrebatada, Paulo disse, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Oh, aleluia! Só quem pode adorar o Rei da Glória. Aleluia! Oh, quem pode adorar? 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 Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esta igreja já fugiu da condenação eterna. Nós não iremos para lá. Nosso destino está traçado. Nós vamos para o céu. Quem pode aplaudir a Ele e adorá-lo?
te explicar para a gente encerrar agora. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ele saiu do império da morte e voltou a este mundo novamente e subiu até o Pai e se apresentando ao Pai e consumando toda a sua obra expiatória, ele estava definindo condenação só para quem não aceitar o meu evangelho. Para quem aceitar vida eterna. Para todo sempre. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora, para você não perder a essência do evangelho, para não misturar a essência do evangelho, tá? A essência, o fator primordial, essencial. Evangelho é para nos trazer vida eterna. Vou repetir. Evangelho é para nos trazer vida eterna. Por isso que a interpretação da palavra evangelho é boas novas de salvação. As outras coisas vêm no pacote. Vou repetir. Pera aí. Eu nunca vi, isso foi nessa igreja, alguém fazer um apelo dizendo: quem quer Jesus, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vai ampliar seus negócios. Eu nunca vi. O apelo é feito aqui: quem quer perdão dos seus pecados, quem quer receber Jesus no coração e ser livre da condenação eterna, e fugir dos portais do inferno. Aí você diz: eu quero. Aí Deus dá o pacote. Ganhou a vida eterna, ganhou a salvação, agora vai no pacote aí, ó. Vai aí no pacote aí, ó. A miséria vai sair, a desgraça vai sair, a tribulação vai sair, os tormentos vão sair, aqueles demônios lá já estão batendo em retirada, aquela casa vai se tornar uma bênção, aquela imundícia vou varrer com vassoura de fogo, vou mudar teu caráter, vou transformar tua família. Vai no pacote, irmão, mas primeiro pegue a vida eterna. Oh, buscai as coisas que são de cima, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem pode aplaudir?